Olá, pessoal, boa noite. Tudo tranquilo? Nossa aula hoje será sobre Teorema de Pitágoras, certo? E à medida que... Deixa eu aceitar isso aqui. Que a aula for desenvolvendo, eu vou dando algumas dicas a vocês, certo? Mas antes, a gente tem que ter só apenas um conceitozinho aqui, bem rapidinho, porque vai ter, em algum momento, de alguma questão, vai cair falando sobre isso, que é semelhança, certo? Aí eu vou logo definir o que é semelhança para depois a gente ir para Pitágoras. Não falta mais ninguém. Então, o que é semelhança, certo? Na matemática, a semelhança é um conceito fundamental que se refere à relação entre duas ou mais figuras geométricas que têm a mesma forma, mas não necessariamente o mesmo tamanho. Quando duas figuras são semelhantes, significa que elas têm ângulos congruentes e seus lados correspondentes estão na mesma proporção, certo? Para indicar que duas ou mais figuras são semelhantes, nós utilizamos esse símbolo aqui, certo? Então, o que é semelhança, professor? É a relação entre duas ou mais figuras geométricas em que elas têm a mesma forma, mas não necessariamente a mesma medida, né? O mesmo tamanho. E quando elas são semelhantes, significa que os ângulos delas são congruentes e seus lados correspondentes estão na mesma proporção. E o símbolo é esse tio aí, certo? Vejamos. Ó, aqui eu tenho duas figuras, certo? Semelhantes. A figura 9.2 e a figura 9.3, certo? Note que o tamanho dela é diferente, mas os seus ângulos são congruentes, certo? E seus lados estão na mesma proporção, certo? 4 está para 10, 8 está para 20, 12 está para 30 e 10 está para 25. Como encontrar a razão de semelhança, né? A razão de semelhança aqui é 2 quintos. Por quê? Observe o seguinte: o lado AB, aqui o lado AB, está para o lado A', B'. Então, está sobre a linha B'. O que é igual ao lado BC, que é o 10, né? Está para o lado B', C', que é o 25. Então, como eles estão iguais, a gente coloca K, que é a constante de proporcionalidade, certo? E descobrimos os valores, né? Só substituir aqui, ó, a B é 10, a B', bota o valor, quando dividir de cima pelo de baixo, você vai encontrar a razão de semelhança, certo? Então, podemos concluir que os polígonos são semelhantes. Logo, ABCD é semelhante à linha, B', C', D', certo? Por exemplo, vamos olhar aqui esse exercício. Eu tenho 10 aqui,
um 5 aqui, o 20, 10, o 12, o 24, o 4 e o x. Aí na questão de os polígonos a seguir são semelhantes. Então determine o valor de x. Se eles são semelhantes, ó. Se eles são semelhantes, nós temos o seguinte. Nós temos que... Deixa eu só apagar aqui para melhor. AB, né, ou seja, esse lado aqui, é quem? 24. Está para a linha B', ou seja, esse ladinho aqui. Ou seja, 24 está para 12. Ou seja, 24 está para 12. BC, esse lado aqui, está para o lado B', C', ou seja, esse número aqui está sobre esse número aqui. Então, 20 sobre 10, certo? CD, que é esse segmento aqui, está para esse segmento aqui. Ou seja, o 10 em cima do 5, né? 10 dividido por 5. E esse x está para esse 4, ou seja, x sobre 4. Tudo isso aqui é igual a quanto? É igual a K, que é a minha constante de probabilidade. Então, eu escolho qualquer um desses aqui para mim encontrar o valor de K. Então, eu encontro que a constante de proporcionalidade, né, a razão de semelhança, é igual a 2, certo? Se ela é igual a 2, eu tenho que x sobre 4 também vai ser igual a 2. Logo, x é igual a 8. Então, isso aqui são semelhanças. Ou seja, se eu digo aqui, ó, eu tenho um lado aqui 3, 4, 5. Tem um triângulozinho aqui maior. Vou dizer que seja maior, bem maior. 6, 8, e eu quero descobrir o valor de x. Né? Eu digo que essas duas figuras são semelhantes. Então, eu tenho que 5 está para x, assim como 4 está para 8, assim como 3 está para 6. Isso é igual a quem? É igual a K. Certo? Eu quero descobrir o valor de x. Como é que eu faço? Eu tenho que K é igual a 3 sobre 6. Isso aqui é 1 meio. Então, 5 sobre x é igual a K. Portanto, 5 sobre x é igual a 1 meio. Portanto, x é igual a meio pelos extremos, igual a 10. Certo? Então, razão de semelhança se dá por isso, olhar as figuras semelhantes. Certo? Para que nós vamos precisar isso, pessoal? Bom, vamos aqui para Pitágoras. Eu explico já a vocês. Pitágoras. Pronto. O que o Teorema de Pitágoras nos diz? Certo? O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que dado um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Este teorema é representado por essa forma, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né, que foi destacado anteriormente. Então, nessa forma, o valor de A é a medida da hipotenusa e B e C são as medidas dos catetos. Através do teorema de Pitágoras, é possível resolver diversos problemas. Por exemplo, vamos olhar aqui, né? Uma questão que caiu em 2022 no IFRN. Vamos olhar aqui que diz, ó, para simbolizar os 300 anos de escravidão, uma instituição de ensino deseja construir uma praça em formato de triângulo retângulo, com hipotenusa medindo 300 metros, que seja semelhante a um triângulo retângulo pitagórico, de lados medindo 3, 4 e 5. As medidas dos catetos da praça triangular em metros serão. Então, aqui, ó, questãozinha 2022,
que fala de semelhança, certo? Então, tem um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Só para revisão. Aí eu tenho o triângulo pitagórico, que é 3, 4 e 5, certo? E tem o triângulo que ele quer construir, certo? E, ó, triângulo retângulo com medida de hipotenusa medindo 300 metros. Aqui eu quero X, aqui eu quero Y. Por quê? Porque eu quero a medida dos catetos. Quer dizer assim, as medidas dos catetos em metros serão. Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho que analisar? Tenho que analisar semelhança. Os triângulos são semelhantes? São. Ele diz aqui, seja semelhante a um triângulo pitagórico. Certo? O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Apenas que observar, ó, que o meu valor de 5 está para quem? Está para a minha hipotenusa, ou seja, 300. E isso é igual a quem? Ao meu 3, que está para quem? Que está para x. Pronto. Que também está para quem? Que está para 4y. Então, posso transformar isso aqui como, professor? Posso colocar o valor de k e encontrar? Pode. Mas se você quiser também, você pode fazer aqui, ó, 5 está para 300, assim como 3 está para x. Você já vai encontrar o valor direto. Então, você vai ter aqui, ó, 5x igual a 300 vezes 3. Aqui você decide como é que você faz, se você vai multiplicar ou se você vai simplificar. Eu prefiro simplificar. Vou ter 300 vezes 3 dividido por 5. 300 dividido por 5 é 60. É 60 vezes 3. X é igual a 180. X é igual a 180. Nas alternativas já tem aqui a letra D, mas vamos conferir o outro. O outro lado tem um 5 sobre 30. Está para 4 sobre y. Vou ter 5x igual a 300 vezes 4. X vai ser igual a 300 vezes 4 dividido por 5. X vai ser igual a 300 dividido por 5 dá 60. Fica 60 vezes 4 dá 240. Ah, eu botei X, não é X, é Y. Desculpa, perdão, pessoal. É Y. 4y, 5y, y, y, y. Então, eu vou ter x igual a 180 e y igual a 240. Alternativa correta. Letra D. Certo? Então, caiu Pitágoras apenas no ato do enunciado, né, da fala, a escrita. E vocês não desenvolveram o raciocínio, o teorema de Pitágoras, né, aplicando a hipotenusa, tudo bem direitinho. Nós vamos fazer isso agora na próxima questão, certo? Que foi no mesmo ano, ou seja, caiu Pitágoras 2 vezes. Junto com semelhança e sozinho, né? Sozinho entre aspas. Questão 8. Um guarda florestal, certo? Aí é FRN 2022. Um guarda florestal responsável por fiscalizar uma determinada área de preservação ambiental identificou as medidas dos lados AC igual a 10 metros e BC igual a 8 metros do triângulo retângulo ABC. Triângulo retângulo ABC. Como também o ponto A, considerando o ponto mais alto de uma determinada árvore. Então, está aqui a figura. 10 metros, 8 metros, beleza. Sabendo que o guarda florestal tem aproximadamente 1,68 metros de altura, a medida em metros da altura da árvore é de... Então, eu estou aqui, ó. Quando eu pego a questão dessa, eu já gosto de colocar aqui a altura, né? Que no caso é 1,68.
metros, né? Já vou responder. Ele quer saber a altura da árvore. Você quer saber a altura daqui com a altura aqui, certo? Então, essa altura daqui eu já tenho, né? Essa altura aqui, ó, daqui para baixo, eu já tenho. Por quê? Porque é a mesma altura do homem, 1,68. O que me interessa é essa altura aqui, né? Que eu ainda não sei. Então, para isso aqui, eu vou chamar esse lado aqui de x. Nós vamos aplicar Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c. Quem é quem é o valor de A? É a hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo, né? Ou seja, onde o ângulo 90 graus está apontando. Vai ser 10 ao quadrado. O B e o C são catetos, esses são os outros lados. Então, você pode chamar qualquer um aqui de 8 de x. Vou chamar o B de x. X ao quadrado. Mais o C fica com 8, ou seja, 8 ao quadrado, certo? 10 ao quadrado é 100. E 8 ao quadrado é 64. Eu vou ter x ao quadrado igual a 100 menos 64. X ao quadrado vai ser igual a 36, certo? Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 36. X vai ser igual a 6 metros, certo? Ah, professor, eu estava lá, aqui na questão A, 6 metros, marquei a questão. Sim. Por que, professor, essa questão? Ele quer a altura da árvore. Você encontrou só essa partezinha aqui, ó. Certo? Você tinha que pegar o 6 e somar com 1,68. Né? Eu lembro de 68. Por quê? Porque a altura da árvore é daqui do solo até aqui o topo. Ou seja, tudo isso aqui. Certo? Então, você tem que somar, porque você só descobriu o valor de x. Você só descobriu essa parte aqui. Certo? Então, dito isso, 7,68. 7,68, alternativa correta, letra C. Entenderam essa questão? Ou não? Tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado, pessoal, com as questões, porque ela tem pegadinha, né? A maioria delas tem umas pegadinhas bem complicadinhas de você chegar, na maioria dos casos já tem lá nas alternativas, né? Questão essa aqui que caiu no 2017. Técnicos de uma instituição que avalia o desmatamento na Amazônia sobrevoaram a região e identificaram uma área desmatada que formava um triângulo retângulo e que a hipotenusa media 13 metros e um dos catetos 7 quilômetros a mais que o outro, certo? Nessas condições, o cateto menor media. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo, em que o lado media x e o outro lado media 7 mais x e sua hipotenusa era 13 metros. Como assim, professor? Como assim? Veja, ele diz que um dos catetos é 7 quilômetros a mais que o outro. Então, se um lado mede x, o outro é 7 quilômetros a mais que o x, né? Que é o outro lado. Então, aqui eu tenho que aplicar Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, aqui é 13 ao quadrado igual a b ao quadrado. Vou escolher o x, então x ao quadrado mais c ao quadrado vai ser 7 mais x. Aqui é interessante que nós vamos usar artifício que nós aprendemos nas aulas anteriores, ó, quadrado da soma. Então, aqui o que eu faço pela regra, né? Para notar o quadrado do primeiro, ser 7 ao quadrado, 49. Mais 2 vezes o primeiro termo, 2 vezes 7, 14. Vezes o segundo, 14 vezes x, 14x.
mais o quadrado do segundo, x ao quadrado. Pronto, feito isso, eu vou só organizar. Então, eu vou ter 3 ao quadrado igual a 2x quadrado mais 14x mais 49. Veja, aqui agora eu vou ter uma equação de segundo grau, né? 3 ao quadrado dá 169. Né? Então, 169 igual a 2x quadrado mais 14x mais 49. Eu vou ter aqui 2x quadrado mais 14x mais 49. Aí, isso aqui vou igualar a zero, né? Então, vai ser menos 169 igual a quanto? Igual a zero. Então, eu vou ter 2x quadrado mais 14x menos. Se eu tirar aqui 49 de 169, vou ficar com menos 120. Isso igual a zero. Perceba que o 2, 14 e 120 são múltiplos de 2. Então, vou dividir toda essa equação aqui do segundo grau por 2. 2x quadrado dividido por 2, eu tenho x quadrado. Mais 14x dividido por 2, eu tenho 7x. Menos 120 dividido por 2, eu tenho menos 60. Isso igual a zero, né? Só não errei nada aqui. O que eu tenho aqui? Uma equação de segundo grau, vou encontrar o valor de quem? De delta, que é o meu discriminante, ou seja, b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Portanto, delta vai ser igual a 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é menos 60. Certo? Então, delta é igual a 7 ao quadrado dá 49, mais... Por que mais? Porque menos vezes menos dá mais. 4 vezes 60 dá 24. Ou 24 não, desculpa. 240. 24, 4 e 6, certo? Eu repito zero. Delta vai ser igual a 289. Certo? Então, vou aplicar aqui na fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. X vai ser igual a menos B, que é o valor de B? 7, mais ou menos a raiz quadrada de 289, dividido por 2 vezes o valor de A, que é... Então, vou ter aqui que x' vai ser igual a menos 7, mais ou menos a raiz de 289, se eu não me engano, é 17, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, x' vai ser igual a 10 sobre 2. Então, x' vai ser 10 sobre 2, 5. Professor, o que, que você não vai atrás do x duas linhas? Perceba que se eu for atrás do x duas linhas, eu vou obter um valor negativo. Então, para obter um valor negativo, não funciona aqui. Por quê? Porque aqui a gente está falando de área, de lado, tá certo? Não existe lado negativo, só existe lado positivo. Então, o que quer saber? O cateto menor media. Então, o cateto menor media 5, certo? O cateto menor media 5. E aí? Uma questão muito grande, né? Meio extensa, aplicando o teorema de Pitágoras, que além do teorema de Pitágoras, aplicamos produtos notáveis. Além de aplicarmos produtos notáveis, aplicamos a forma resolutiva, certo? Lá da equação de segundo grau. E os conceitos, certo? De perímetro, né? Não existe perímetro negativo, certo? Então, ali, quando a gente fala de lado, certo? É sempre positivo. Entendido? Entendido? Dúvidas quanto a isso? Vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, que a gente vai resolver questões agora. Querem? Então, vou deixar aqui aberto para vocês fazerem algumas questõezinhas agora. Pronto. Questão de
Vamos começar com essa questão aqui. Questão de número 6. Desde já eu já peço que vocês resolvam, certo? Ponham a mão na massa. Tenha vontade e coloque o resultado aqui no chat, tá bom? Ok, vamos aguardar mais alguém responder. Vamos só conferir, certo? O portão de entrada de uma casa tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A ao ponto C? Ou seja, desse A até esse ponto C. Estamos trabalhando nesse lado. Então, eu sei que a altura é 3 metros e o comprimento é 4. Então, tenho que descobrir se o valor que é X.
Aplique Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual é o x? Então, x ao quadrado é igual. O valor de B ao quadrado, eu vou escolher 3. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é o C. X ao quadrado é igual. 3 ao quadrado dá 9. 4 mais 4 elevado ao quadrado dá 16. X ao quadrado é igual. 9 mais 16 é 25. X vai ser igual a raiz quadrada de 25. Então, x é igual a 5 metros. Ok? Parabéns aos que acertaram. Vamos aqui para essa questão 7. Vamos aumentando o nível das questões, né? Tá? Deixa eu só diminuir um pouco para ficar melhor aqui para vocês. Aqui tá bom. Pronto. Fiquem à vontade para responder essa próxima questão e qualquer dúvida vocês me perguntam. Estou só esperando aqui vocês. Quando vocês fazem, vou botar aqui só o carregador na tomada do computador. Mas podem falar que eu escuto.
Ok, vamos corrigir. Durante o incêndio em um edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram na escada de 10 metros para atingir a janela. Ou seja, a escada tinha 10 metros. O tamanho dela aqui era 10 metros, certo? 10 metros. A escada estava colocada a 1 metro do chão, sobre um caminhão, que se encontrava afastado de 6 metros do edifício. Qual era a altura do apartamento em relação ao chão? Que é a distância, né, que o carro está da parede, do prédio, né, 6 metros. Ele quer descobrir a altura completa do prédio. Primeiro eu vou descobrir o x, né? Então, aqui eu tenho o seguinte, eu tenho então, a ao quadrado, que é a forma de Bhaskara, não, de Bhaskara, fórmula de Pitágoras, certo? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A hipotenusa aqui eu tenho que é 10, 10 ao quadrado. B eu vou dizer que é x, então x ao quadrado. C eu vou dizer que é 6, então 6 elevado ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, fica x ao quadrado mais 2 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36. Então, vou ter aqui x ao quadrado igual a 100 menos 36. X ao quadrado vai ser igual a 64. X vai ser igual a raiz quadrada de 64. X é igual a 8. Então, eu tenho que esse pedacinho aqui é 8. E esse pedacinho aqui de baixo, ele disse que estava a 1 metro do chão, então a altura, né, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 8 mais 1. Então, a altura vai ser igual a 9. Certo? Parabéns. Essa questão tinha muita pegadinha e vocês conseguiram resolver corretamente. Parabéns. Sai para puxar vocês mais da altura, tem a caixa do poste. Deixa eu ver. Essa não. Era para vocês. 9. Vocês aplicaram seus conceitos, certo? Resolva a questão 9.
Olha, a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros de sua base, ligada ao corpo do edifício. Qual é o comprimento da escada, certo? Qual é o comprimento da escada? Ele quer saber isso aqui, o tamanho da escada. Eu tenho que só aplicar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, vou ter aqui A ao quadrado, igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. A eu vou chamar de X ao quadrado, B eu vou chamar de 8 ao quadrado, mais C eu vou chamar de 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, 8 vezes 8 é 64, mais 15 vezes 15 é 225. X ao quadrado é igual a 289, x é igual a raiz quadrada de 289, x é igual a 17. É isso aí. Parabéns. Precisa. Vou fazer essa questão. Vou até diminuir aqui, que ela é bem grande, essa questão. Questão 11. Para vocês fazerem. Questão 11. Façam com cuidado, certo?
Vamos. Pode, eu acho que essa é a nossa saideira, né? Deixa eu ver o quê. Também deu 210. Vamos lá. Eu peguei a virose. O esquema abaixo representa um projeto de uma escada de 5 degraus com a mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo o corrimão? Esse lado aqui eu tenho que é 90. Corrimão, né? Aqui eu tenho 5 vezes 24. Né? Então, eu vou ter 24 vezes 5, tá? 20 mais 2, 10, 12, 120. Esse lado, 120. Então, eu quero descobrir x. X. Eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A eu vou chamar de x, então x ao quadrado, igual a B eu vou chamar de 90, 90 ao quadrado, mais C que eu vou chamar de 120, 120 ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado igual 90 vezes 90, 0, 9 vezes 9, 81. 81, 8.100. 100 mais. Aí eu vou ter 120, né? 0042020044, 14.400. A gente não se perder, né? Conferir esses cálculos aqui. 14.400 mais 8.100. 005, 12, 22.000, né? X ao quadrado igual 22.500. Mas eu posso botar 22.500 aqui. Posso ter 225 vezes 100, né? X é igual a raiz quadrada. 225 vezes 100. É melhor para mim, né? X vai ser igual a 225, eu sei que é 15. E 100 eu sei que é 10. Então, x é igual a 15 mais 10, ou 15 vezes 10, 150. Porém, o corrimão ainda tem esse aqui, né? Então, vai ter 150 mais 60, 210. Muito bem. Gostei de ver. Tiveram essa mesma ideia que eu tive agora. Quando eu vi 22.500, eu já dá para fazer essa multiplicação aqui por 225 vezes 100. Ou vocês retiraram a raiz mesmo aqui de 22.500? Quase colocou 150. É isso mesmo. Tem que ficar prestando atenção, né? O que dizia a questão é essa palavra aqui, né? Todo corrimão. Essa pequena palavra era quem dizia praticamente tudo, né? Ela que entregava o jogo. Eu quero saber só dessa parte da raiz agora, que eu estou curioso. Se vocês fizeram assim, conseguiram visualizar esse método, ou se vocês colocaram a fratoração toda da composição. Então, para quem não está entendendo, é isso aqui, ó. Reescrever 22.500 sendo
225 vezes 100. Fizeram assim ou não? Assim, show de bola. Tranquilo. Porque podem fazer por decomposição também, né? Tipo, pegar aqui o 22.500, fazer a decomposição aqui, né? Fator dos primos, começando com 2, por aí vai. Pode ser assim também, certo? A saideira, né? Bem rápida, dá para vocês. Vou ensinar um negócio novo a vocês aqui, né? Só para vocês não ficar batendo cabeça quando vocês pegarem esse tipo de questão. Ó, uma árvore foi quebrada pelo vento e a parte do tronco que restou em pé forma um ângulo reto com o sol. Se a altura do tronco da árvore que restou em pé é de 12 metros, ou seja, a altura do tronco da árvore que restou em pé, ou seja, esse tamanho aqui é 12. E a ponta da parte quebrada está a 9 metros da base da árvore. Ou seja, essa ponta aqui está a 9 metros do tronco da árvore. E aqui mede 9. Aí ele diz, qual é a medida da outra parte quebrada? Ou seja, ele quer saber a medida dessa parte aqui quebrada, né? É aqui no chão. Vamos chamar de X. Só que para isso, eu vou explicar um segredo para vocês. Lembra que caiu o triângulo pitagórico? 3, 4, 5. Agora observe aqui essa figura. Observe aqui essa figura. Eu tenho 12, 9. Opa, errado. Dá para lá, né? 12, 9, x. Certo? 12, 9, x. Se você for fazer, se você não quiser fazer por Pitágoras, você faz por semelhança. Sem nenhum problema. Certo? Sem nenhum problema. Agora, fazendo por Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, dizer que é x. Então, fica x ao quadrado. B ao quadrado é 12 ao quadrado, mais 9, eu vou dizer, x ao quadrado é igual a 12 vezes 12 a 144, e 9 vezes 9 dá 81. X quadrado é igual a 522, 225, x é igual a raiz quadrada de 225, x é igual a 15. Tranquilo. Vamos só conferir aqui se sair mesmo por semelhança. Eu acredito que sim, né? Eu só fazer as figuras aqui, né? Aqui é 12. Calma. 3, reais 3, 4, 9, 12, x. Então, poderia dizer que 5 está para x, assim como 4 está para x vezes 4, 4x, 5 vezes 12. X ia ser 5 vezes 12 dividido por 4. Aqui eu teria 12 dividido por 4 dá 3, então x é igual a 5 vezes 3 dá 15. Então também daria certo. Certo? Ok? Tranquilo. Então, se você esqueceu a fórmula, né, daria também para você fazer por semelhança. Certo? Ou só você observar, ó, esse lado aqui para dar 12 foi multiplicado por quanto?
3. Esse lado aqui para dar 9 multiplicado por 4 por 3. Então, esse lado aqui tem que ser o triplo desse. 3 vezes 5, 15. Entenderam? Tranquilo? Alguma dúvida? E queiram perguntar? Gostaram da aula? Próxima semana tem mais. Valeu. Qualquer coisa, quando estiver estudando, se tiver dúvida, pode entrar em contato, tá bom? Tchau. Uma ótima noite.